assisti um vídeo do Pedro Calabres, que eu vou ler aqui. Ele é doutor em ciências, PhD em psiquiatria e psicologia médica pelo Laboratório de Neurociência Clínica da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Achei muito interessante, porque ele está falando das 5 lições de Jesus. Eu vou falar da primeira lição. Jesus, ele não só pregava, como praticava o que pregava. Isso é muito importante. Nós vamos encontrar aí diversas pessoas, às vezes no YouTube, que estão pregando diversas coisas. Mas quando você vai verificar a vida dela, não bate com aquilo que ela fala. Nós podemos pegar também como exemplo Sócrates. Sócrates foi envenenado com cicuta. Ele falava as verdades, foi processado, foi julgado à morte. Se ele negasse tudo aquilo que ele falou, ele estaria livre. Mas ele preferiu a verdade do que a própria vida. Vamos falar também de uma outra pessoa, outro sábio, porque todo sábio é aquele que faz exatamente aquilo que ele prega. Buda era um sábio, foi um sábio, chamava Siddhartha Gautama, e ele era filho de um rei, portanto um príncipe. Assim que ele descobriu a verdade dentro dele, através da meditação, ele abandonou esse império que ele tinha, que poderia ter, para ser um mendigo andando na rua, pregando, sendo um monge. Esse é outro exemplo muito importante para todos nós. Então, se a pessoa que você ouve na internet e a vida dela não é exatamente aquilo que ela fala, ele está sendo hipócrita. Ele não é um sábio. O sábio é aquele que fala, ensina aquilo que ele vive. Isso é muito importante nós sabermos disso. A segunda lição que o Pedro Calabres fala é o altruísmo. O que é altruísmo? Eu vou ler aqui. É o ato de agir em prol de outra pessoa, sem esperar nada em troca ou pensar nos próprios benefícios. É o oposto do egoísmo, que coloca os interesses pessoais em primeiro lugar. Vou ler também aqui Lucas 7,12 e Mateus também 7,12, que está no Evangelho, né? Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Estudos científicos demonstram que as pessoas que agem desta forma, com certeza terão vidas melhores. Serão pessoas tranquilas, serão pessoas que você pode confiar realmente, serão pessoas que usam da compaixão, usam da gentileza para com todas as pessoas que estão à sua volta. Está provado pela ciência de que isso traz um bem-estar mental e físico a todos eles que agem desta forma. Segunda lição é ser altruísta, ou seja, fazer as coisas sem querer algo em troca. Fazer simplesmente pelo bem, só por isso. Terceira lição, que eu vou ler aqui. Humildade é a capacidade de reconhecer os próprios erros e limitações e de ter respeito pelos outros. Uma pessoa humilde não se considera superior, não desvaloriza ninguém e está sempre disposta a aprender e a melhorar. Eu queria ressaltar um ponto aqui do último vídeo que eu falei, de que quando você descobre que a essência que tem em você é a mesma que tem
no seu amigo, no seu companheiro, na sua mãe, no seu pai, no seu pet. Osho diz até que a pedra também contém essa mesma essência que você tem. O universo contém isso. Então, não dá para ser superior a ninguém. Você não é superior a uma pedra. Vou falar num outro ponto, que é contrário à humildade, que é ser egoísta. O ego nosso, nós queremos oferir vantagem em tudo que fazemos. Um outro ponto muito importante, quando você é humilde, você vai ouvir. E sendo humilde, você pode reconhecer os seus erros, você pode transformar a sua vida. Se você não ouve, se você não consegue se abrir para as pessoas, você vai continuar sempre no mesmo nível. Não haverá nenhum momento possibilidade de você se transformar. Aquilo tudo que eu falo aqui é para que nós possamos reconhecer o que tem dentro de nós e, aos poucos, ir indo além disso. Não diria nem corrigir, porque seria uma questão de moral. Não é questão de moral, é questão de consciência. Ter consciência daquilo que acontece dentro de você. E aí ir além. Então, a humildade, ela é maravilhosa em todos os sentidos. É maravilhosa na sua casa, com seus pais, com sua esposa, seu esposo. É maravilhoso também no trabalho, porque você está aberto para aprender. Então, a humildade é o caminho mais fácil para a gente conseguir chegar a Deus. Isso é muito importante. Quarta lição são os prazeres imediatos. Nós fazemos tudo pelos prazeres imediatos, esquecendo o futuro, esquecendo o depois. Eu vou estar fazendo agora para ter um prazer imediato, mas pode amanhã depois ser prejudicial. Eu tenho que ter a força suficiente dentro de mim para ir além disso daí. Existe um teste que foi feito, teste do marshmallow. Um cientista nessa área de psicologia foi fazer um teste realmente com crianças, nesses 3, 4 anos. Ele colocava um doce na frente da criança e falava para a criança: se você esperar, eu vou sair para a rua e vou comprar mais um doce desse e você come 2. Mas você tem que esperar. Eu vou sair, vou para a rua e volto e você come 2. Na maioria das vezes, a criança comia aquilo que estava na frente dela. Então, isso quer dizer que nós preferimos algo imediato ali, mesmo que prejudique depois. Ela podia comer 2 doces desses, mas não. A tendência foi comer esse que estava na frente dela. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Nós, através da mídia aí, nós recebemos muita informação de você comer lanches maravilhosos, né? Doces maravilhosos, e que normalmente fazem mal para a gente. Talvez naquele momento que você está comendo é delicioso, mas depois você sofre as consequências. A gente pode pensar nisso também em termos de bebida alcoólica. As pessoas bebem para ficar 2, 3 dias depois passando mal. Por que isso acontece? Acontece pelo fato de não estar presente, não estar totalmente consciente. Por isso que a arte de meditar te dá essa possibilidade de você olhar para a situação e verificar: devo fazer isso ou não? É muito importante. Vamos falar da quinta verdade. E eu vou ler essas 5 mais poderosas palavras de Jesus sobre o perdão.
Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uma outra frase: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Outra frase, e quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Vamos para mais uma. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo, estou arrependido, perdoa novamente. E Jesus dizia, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Veja bem, essa frase de Jesus é muito marcante. Eles não sabem o que fazem. Veja bem a compaixão dele com nós, né? Porque a gente pode achar que a gente não estava lá, mas pela lei da reencarnação, às vezes a gente faz 2000 anos que a gente está reencarnando e a gente estava lá, atirando pedra. Essa frase é muito importante porque eles perdoai os pais, eles não sabem o que fazem. É comum as pessoas que não estão presentes, não meditam, achar que aquilo que eu falo, por exemplo, é uma bobagem muito grande. Não sabe o que eu estou falando, mas critica. Não teve a experiência de algo dentro dela ainda. É só fora. Mas critica. Então, quando Jesus diz, perdoai os pais, eles não sabem o que fazem, ou seja, eles não sabiam da grandiosidade de Jesus Cristo. Por isso, a humildade é muito importante. Seja humilde de ouvir, seja humilde, ouça. Às vezes você vai ouvir e acaba não compreendendo, porque não chega dentro dessa frequência que teria que chegar. Mas se você ouvir, seu cérebro vai trabalhar essa informação de forma que amanhã depois você enxerga. Comece a enxergar. Se você começa a enxergar, você pegou o fio da meada. A gente sempre fala do exemplo de uma escada. Quando você está no primeiro degrau da escada, tem um muro aqui do lado e você só enxerga o muro. Quando você está no segundo, você já começa a ver que tem algo do lado de lá. Quando você está no terceiro, você já começa a ver com mais detalhes. Quando você está no quarto, você já enxerga mais detalhes ainda, mais profundidade. Quando você chega no quinto degrau, aí você percebe que existe um mundo lá fora, além daquele muro. Como vamos conseguir isso? Só através da humildade. E tudo aquilo que você, de repente, conseguiu assimilar, compartilhe. Seja gentil com aquele que ainda não entende o que você está falando. Seja gentil, tenha compaixão. Quando você está numa empresa, se você for humilde, no sentido de perguntar, no sentido de receber as informações, com certeza você vai ter êxito. Se você for orgulhoso, você não vai querer ouvir as coisas e, portanto, a caminhada sua dentro de uma empresa é muito curta. Primeiro, não vai aprender quase nada. Segundo, que não vai produzir o que deveria produzir. Por isso, essas 5 frases de Jesus,
que Pedro Calabres postou no canal dele Neurovox no YouTube. Nos dá uma visão da nossa vida, daquilo que nós podemos mudar, daquilo que nós podemos transformar. E eu coloco sempre, essa transformação se torna muito mais fácil através da arte de meditar. A arte de meditar é você observar aquilo que está acontecendo aqui para você sem julgamento. Sem nenhum julgamento. Apenas o fato. Apenas a energia que está acontecendo dentro de você. E aí você tem a possibilidade de transformar essa energia em algo superior. Em vídeos anteriores eu falei a respeito da energia sexual, eu falei da energia da raiva, mas você só vai perceber essa energia se estiver olhando para dentro. Caso contrário, você não vai ver. E quando você consegue sublimar essa energia, seja do sexo ou da raiva, você começa a ter uma percepção maior de tudo que acontece dentro de você e também ao redor de você. É aí onde surge a compaixão, é aí onde surge a gentileza, é onde surge o altruísmo. Por quê? Porque você agora consegue se colocar no lugar de outra pessoa, você consegue ser humilde. Essa humildade, se ela vem de dentro de você, ela é real. Se ela é um conceito para você, de que você tem que ser humilde, aí não tem nenhum valor, infelizmente. Por isso, tudo que é uma virtude deve vir de dentro de você. De dentro de você, senão não tem nenhum valor. Se você consegue meditar todos os dias, nem que seja 10 minutos, pode ter certeza que a sua vida muda. A compaixão vai surgindo em você. A delicadeza vai surgindo em você. Isso eu tenho certeza que acontece. O Pedro Calabres, ele começou a fazer esses vídeos porque ele passou por um problema muito sério na vida dele, em todos os sentidos, mas ele já tinha experiência no sentido de conhecimento de tudo isso. E ele então fez 4 vídeos iniciais nesse canal Neurovox, onde ajudou muitas pessoas. Se tiver oportunidade, assista no YouTube o canal Neurovox. Ele tem muita coisa muito interessante, muito boa. Se nós formos humildes de ouvir, nós vamos aos poucos assimilando diversas coisas que com certeza vai mudar a nossa vida. Então, essas 5 lições de Jesus, que a própria ciência hoje também está descobrindo, é fundamental para todos nós. E quando eu estou falando da ciência, eu estou falando de estudos psicológicos, que é a área dele. Eu não estou falando nada físico, que é o que ele fala, através da psicologia experimental, estudos que são feitos, como esse teste do marshmallow, onde mostra como que é que nós realmente vivemos. Esses padrões que nós temos. E todas as vezes que nós tivemos padrões, é inconsciente. É algo que acontece dentro de você automaticamente, inconscientemente. Ah, Vicão, mas se isso acontece inconscientemente, o que eu posso fazer? É observar o que está acontecendo. Você não vai fazer nada. Porque quando eu digo inconsciente, você não sabe o que acontece. Agora, quando você começa a se observar, começa a perceber que tem determinadas atitudes que você tem, vícios que você tem, quando você começa a tomar consciência disso, tende a ir caindo aos poucos. Por quê? Porque você sai de um processo inconsciente para um processo consciente.
E o fato de você estar consciente muda tudo. Eu ainda quero futuramente falar sobre física quântica. Por que falar de física quântica? Porque a física quântica mostra exatamente isso. Nós podemos mudar tudo estando como observador. Estamos olhando. Eu usei aqui o termo testemunha. Estar testemunhando o que está acontecendo. E aí, com certeza, muda. O recadinho de hoje é esse. Espero que vocês assimilem isso que eu falei. Se quiserem aprofundar mais, assistam o vídeo do Pedro Calabres. Com certeza ele coloca com mais profundidade do que eu estou colocando aqui, mas eu coloquei aquilo que eu acho importante que vocês possam saber. É isso. Namastê!